sempre, sempre, pra viver é melhor sempre. Ser palhaço, eu faço assim. Por que me queres tanto assim? Filha, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filha, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo. Antes de eu passar e apresentar o que eu já estou apresentando, eu queria só que você fizesse o seguinte: hoje é dia dos namorados, não é? Sabe o que significa hoje é dia de amor, não é? Olha para alguém e fala assim: como é bom sentir o teu amor. Não é bom te amar, sentir que ele te ama. Fale para alguém. Fica namorando as ovelhas e eu doido aqui para ministrar. Vamos dizer a ele que ele é? Bem-vindo em nome de Jesus. Que bonito é ver o louvor dessa amada, dessa noiva de Cristo. Que emocionante, que alegre, né? Fazendo com alma, fazendo com todo o ser. Que bonito que é bom ver, rever irmãos, que bom poder estar aqui nessa noite. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Arlindo Barreto. Eu fui o palhaço da infância de muitos de vocês. Eu sou conhecido como o Bozo, o maior palhaço do mundo. Eu marquei uma geração inteira durante 10 anos na televisão, procurando alegrar a todos vocês. O que ninguém sabe é que por trás da máscara daquele palhaço havia apenas um ator que procurava representar uma alegria que ele mesmo não sentia. Ou seja, quando terminava o espetáculo e as crianças iam embora, quando eu pegava o meu carrão conversível e voltava para casa, ia para o meu apartamento, lá em cima, na Avenida Paulista, com piscina térmica, sala de ginástica e tudo mais, eu ficava me perguntando: puxa vida, eu ganhei o mundo, mas perdi a minha alma. Na tentativa de preencher o vazio do meu coração, eu busquei o estudo conforme me ensinaram. Frequentei 5 universidades: medicina, biologia, psicologia, musicoterapia e arte dramática. E consegui sim, claro, consegui me tornar um grande comunicador. Conhecendo os meios de comunicação e sabendo usá-los, eu consegui sim ganhar títulos, ganhar prêmios, por isso, ser considerado um jovem cientista. Eu consegui muita coisa. E depois da televisão, 5 troféus de imprensa, discos de ouro, como ator de novelas, rádio, televisão. Eu cheguei lá onde todo mundo imagina que chegando acabam os problemas. E o terrível foi que eu acabei descobrindo que os meus problemas, chegando lá, só haviam começado. Então eu tomei a consciência do vazio, da ilusão, da vaidade que há em tudo isso e perdi o propósito de viver. Pronto. A esperança do pobre é sempre um dia quando eu ficar rico, pois eu fiquei rico, e aí? E aí que os meus problemas só começaram a aumentar. Foi um sucesso no trabalho, um fracasso como marido, um fracasso como pai, um fracasso como amigo. Eu vivia para mim mesmo e só tinha um desejo na vida: sucesso, sucesso, sucesso. Consegui muito sucesso, fama, notoriedade, mas uma solidão profunda, uma falta de um não sei o que eu não sabia explicar, que nem toda cultura, nem todo dinheiro, nem os prêmios que eu ganhei no cinema, teatro ou televisão, reconhecido mundialmente, considerado embaixador da boa vontade pela Organização das Nações Unidas, da Unesco, como medalha da paz, aqui de Duque de Brissac, da França, essas coisas assim que exaltam o eu, o ego humano. Eu consegui todas essas coisas e percebi que não havia vantagem nenhuma de todo esse trabalho debaixo do sol. Eu havia alcançado o mundo e perdido a minha alma. E aí tentei preencher esse vazio com dinheiro, não consegui, com drogas, maconha, cocaína. Fiquei dependente químico, não fui preso porque eu tinha muito dinheiro e também a cocaína vinha direto do fornecedor, não tinha elementos que intermediassem isso e, portanto, não corri o risco de denúncia.
Depois a maconha, e aí vieram os remédios para dormir, e aí eu comecei a passar um problema terrível, que era a dependência química das drogas. Foi quando veio um acidente terrível, que me levou ao hospital depois de muito tempo, 6 horas de cirurgia, me esvaindo de sangue. Quando eu voltei a mim, eu estava condenado à morte, tinha perdido muito sangue, e não havia tanto sangue assim no hospital. E foi exatamente assim, depois de ter esvaziado meu tanque, que alguém compadecido por mim, alguém que nasceu num berço assembleiano, que trabalhava comigo na televisão, se compadecendo de mim, foi chamar o seu pastor. E ali naquele momento, então, quando aquele homem de Deus entrou, assim como o pastor Hernani, da família Lara, lá de Santos, a sua querida apóstolo aqui na Inglaterra, na cidade de Londres, ele foi até lá e anunciou a palavra de Deus, e quando ele me anunciou a palavra de Deus, os meus olhos se abriram, os meus ouvidos puderam ouvir a mais linda de todas as mensagens. Naquele momento eu entendi a obra que Cristo havia feito na cruz do Calvário. Naquele momento eu percebi quão inútil havia sido todo o meu esforço para alcançar aquilo que as pessoas dizem que é o sinônimo de paz. O dinheiro trouxe paz, momentos de paz. A fama trouxe paz, momentos de glória. Realmente é importante, faz parte da vida você ser bem sucedido naquilo que faz. Mas tudo isso não tinha o menor significado. Olhando para trás e vendo a minha trajetória, o que eu teria, o nome meu registrado seria na Wikipédia, seria no Google, seria na internet, ou quem sabe em alguns livros ou livrarias, mas tudo isso não passava de vaidade. Quando aquele homem de Deus chegou trazendo esse livro, trazendo essa palavra, a palavra da vida no meu coração, naquele momento a palavra penetrou como espada de 2 gumes, penetrou profundo, e então naquele momento eu tive um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Naquele momento, quando eu entreguei meu coração para Jesus, eu fui batizado no Espírito Santo, cumprindo aquilo que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 9, se você deixar o pecado de lado e amar a justiça, o Senhor derramará o óleo da alegria, e você será o mais feliz de todos os homens. A partir daquele momento, eu fui levantando daquela mesa. Assim que o pastor saiu, ele deixou um cartão comigo e falou: quando você estiver recuperado, e presta atenção, você não vai morrer, eu gostaria muito que você fosse até a igreja, porque lá você vai conhecer a sua nova família. Amigos e amigas que nos momentos de angústia se transformarão em irmãos e irmãs. E foi o que aconteceu. Eu fui, à medida em que ele foi embora, eu entrei em estado de coma, e quando eu saí do estado de coma, eu percebi que havia nascido dentro de mim algo, uma energia, uma força tremenda, que me fazia desejar sair daquele lugar. E eu fui arrancando aqueles pinos, fui tirando aquelas agulhas do meu corpo, assinei um termo de responsabilidade civil e fui para minha casa. E quando eu cheguei em casa, eu percebi que minha vida tinha sido totalmente destruída. Eu destruí a minha vida. A minha esposa foi embora, levou meu filho, e eu estava só, absolutamente só. Naquele momento eu sentei e chorei, mas quando eu sentei e chorei, e que eu olhei lá de cima do 13º andar, a terceira maior cidade do mundo, eu percebi então que a minha vida havia perdido o propósito, havia perdido o significado. E aí vieram as palavras daquele pastor dizendo: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Olha para o alto. Naquele momento eu levantei os meus olhos, não para os montes, porque não havia montes, havia sim um céu enorme, poluído diante de mim, e eu fiquei imaginando que seria muito engraçado um palhaço entrar no reino de Deus. Seria talvez o primeiro palhaço do mundo, não sei, não conheço a história dos outros palhaços, mas é um tremendo desafio você ser o bobo da corte, não do Silvio Santos, não da Rede Globo Televisão, nem do SBT, nem da Record, nem da TV Bandeirantes, mas ser o palhaço de Deus. Então eu procurei um lenço para me enxugar e encontrei o cartão daquele pastor e fui até a igreja. E quando eu cheguei na igreja, não muito maior do que essa, eu encontrei o povo de Deus, eu encontrei os meus irmãos, aqueles que haviam sido preparados antes mesmo da fundação do mundo. Deus já havia os escolhidos, e assim eu sentei no meio deles, e eles não me discriminaram, também não exaltaram o fato de eu ser um artista, eles simplesmente me aceitaram do jeito que eu estava, ainda drogado, convalescendo daquele acidente. Sentei naquele banco e fui ouvindo a palavra de Deus. E à medida em que eu ouvia a palavra de Deus, está escrito: fé vem do ouvir, vem do ler,
vindo meditar, vindo pregar a palavra de Deus, e assim eu fui me enchendo de fé. Aos pouquinhos os meus pensamentos foram mudando, aos pouquinhos os desejos do meu coração foram mudando, eu percebi que não sentia mais vontade de beber. Aí eu disse, parei de beber, vou tomar uma para comemorar. Imagina como é que era bebum, de louco, completamente louco. Tentei colocar um gole de bebida na boca, que horror que foi. Eu estava cauterizado por dentro, o Espírito Santo de Deus veio morar aqui dentro, não tinha mais lugar para droga nenhuma. Então eu comecei a perceber que todo aquele dinheiro que eu gastei com psiquiatra, com psicólogo, com medicamentos, tudo isso é desnecessário. Nós temos um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que vivifica. Então eu encontrei aquilo que eu não encontrei na medicina, a vacina contra o mal que assola a humanidade, o vazio existencial, a tristeza, a depressão, a falta de sentido e propósito. Basta uma dose dessa vacina chamada Jesus, ela faz a cabeça e o coração te deixa doidão. Vocês viram aqui no altar, contagiados, e cada dia. E assim foi que eu resolvi entender como é que funciona essa vacina, e comecei a beber dessa água viva que foi cantada aqui. A palavra de Deus é chamada água viva, e ela começou a fluir dentro de mim. E aos poucos foi me purificando da cocaína, da maconha, do álcool, foi me restaurando, e eu comecei a sentir as minhas forças de novo serem recuperadas. Aos pouquinhos eu comecei a perceber que eu olhava para as mulheres não mais com aqueles desejos, mas os meus olhos, é como se tivesse vindo um filtro sobre os meus olhos. Eu começava a olhar com os olhos de Jesus, e na hora que eu comecei a falar, aí então pirei, pronto, agora eu pirei. Agora, além de palhaço, além de crente, ainda por cima é pentecostal. Lascou. Então, eu comecei a perceber que à medida que eu orava numa língua estranha, que eu não entendia, que Satanás não entende, mas que Deus, na sua infinita onisciência, sonda o nosso coração e a nossa mente para entender, Ele consegue. Eu percebi que minha mente começou a ficar vazia. Eu comecei a deixar as preocupações de lado, e o meu comportamento como um todo começou a mudar. O meu filho vinha junto comigo, e ele percebeu a mudança daquele pai que batia na mãe, aquele pai que era uma boca obscena, aquele pai que era negligente. Eu chegava de madrugada, quando eu estava no auge do sucesso, trazendo um carrinho para ele, e ele acordava de madrugada dizendo, pai, eu não quero um carrinho, eu quero o meu pai para brincar comigo. Né? O senhor brinca com todas as crianças do Brasil inteiro, por que o senhor não brinca comigo? Era difícil explicar para ele naquele momento. O fato é que, de repente, eu liguei para ele e disse, ô Diego, vem cá, vem brincar comigo. E aí eu comecei a encontrar tempo para brincar. O tempo é uma questão você não administra o tempo. O meu relógio marca 24 horas, o seu também. O que nós conseguimos, e isso quem dá é a sabedoria de Deus, que está no princípio do temor a Deus, é vocês aprender a administrar as suas atividades no tempo. E foi assim que eu comecei a encontrar tempo para brincar com meu filho. E aos poucos aquele menino veio para a igreja também, começou a ser transformado, ele crescia. Ele era aquele garoto Juca, lembra? Aquele menino, companheirinho do Bozo? Pois é, aquele moleque sapeca, levanta a breca, que não usava cueca. Então, aquele menino começou a me acompanhar. Daqui a pouquinho ele chegou e manifestou o desejo de ser batizado, e ele foi batizado. E aos pouquinhos ele foi crescendo comigo na fé. Eu, sentado no banco da igreja, eu percebi claramente que nós somos chamados para servir com os nossos talentos. A parábola de Mateus, no capítulo 25, mostra o Senhor convocando os seus servos para servir. A uns ele dá muito talento, a outros ele dá não tanto talento, e a outros ele dá pouco talento. E cada um de nós somos chamados a servir conforme o que nos foi dado. A quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem pouco foi dado, pouco será cobrado. Então, durante a mensagem, o Espírito Santo de Deus me visitou, e eu olhei para o lado e percebi que eu estava do lado do seu João, um pedreiro, do José, que era pintor de parede, Dona Maria, que era uma faxineira. Eu comecei a perceber que eu estudei nas melhores escolas. Eu tive um preparo científico, artístico, privilegiado em nosso país. E se Jesus voltasse naquela noite, ele ia perguntar, cadê os talentos que eu te dei? Assim como na parábola dos talentos, aquele que havia entregue apenas um, disse, Senhor, eu fiquei com medo de ser roubado e enterrei os meus talentos.
E a palavra de Deus para ele é: aparta-te de mim, servo mau e fiel. Sobre o pouco não fosses fiel, também sobre o muito não te colocarei. Vá para o lago de enxofre, onde há ranger de dentes e morte eterna. Isso quer dizer, vá para o inferno. Eu percebi que Deus estava falando com os servos, com aqueles que foram chamados para servir. Aí eu me preocupei. Eu me preocupei porque eu estava já sentado no banco há 1 ano. Já estava esquentando meu banco há 1 ano e era gostoso. Eu queria ficar ali, eu não queria fazer nada. Eu só queria ficar ali bebendo, ouvindo, sendo um mero espectador. Mas de repente o Senhor me avisa que Ele não quer espectadores, Ele não quer plateia, Ele não quer torcida, Ele não precisa disso. O que Ele quer é todo mundo no campo de batalha, com o escudo na mão, com a espada na mão, servindo a Ele, lutando. Essa briga não tem plateia, não tem aposentados. Ah, vou esperar então ficar aposentado para depois servir ao Senhor. Está errado, é agora, porque um dia Ele vem e Ele vai cobrar os nossos talentos. Esses talentos que o Senhor vai cobrar são habilidades naturais que nós aprendemos. Eu não sei quais são os seus talentos, mas eu aprendi a ensinar, eu aprendi a cantar, eu aprendi a dançar, eu aprendi a conhecer o homem macroscopicamente e aprendi a conhecer o homem microscopicamente, eu aprendi a pintar, eu aprendi tantas coisas, eu aprendi a me comunicar. E o que eu estou fazendo no banco da igreja? E de repente, então, eu percebi que eu precisava não me converter novamente, isso não era necessário. Deus sabia que meu coração já estava convertido. O que eu precisava era consagrar os meus talentos. E assim eu vim à frente num culto e me ajoelhei e ali entreguei os meus talentos. E do momento que eu entreguei os meus talentos, eu disse: Senhor, eis-me aqui. Eu sou um palhaço. O Senhor me transformou no maior palhaço do mundo. Mas se eu mantiver essa coroa de maior palhaço do mundo, eu não vou entrar no reino de Deus, está claro. Aquele que quiser ser o maior no meu reino terá que ser o menor. Então eu troco essa coroa por uma coroa da vida. Eu tiro esse sorriso pintado e dedico ao Senhor um sorriso verdadeiro de alegria, fruto do Teu Espírito Santo. Eu não preciso mais fantasias, porque a Sua realidade na minha vida é evidente. Mas eu quero te servir. Usa a mim. E foi quando eu renunciei a isso que Ele falou bem claro no meu coração: veste a roupa, palhaço. Nesse país onde tanta gente anda fazendo palhaçada, eu preciso me levantar pelo menos um palhaço que me leve a sério. Para falar sério com essas pessoas que se dizem sérias, mas andam fazendo palhaçada comigo, com as minhas coisas. E foi assim que Deus me levantou naquele momento. E foi assim que eu comecei a perceber que a minha igreja precisava de ajuda. Cheguei para o meu pastor e disse: pastor, eis-me aqui, formado nisso, adestrado nisso, estou aqui pronto para servir. Pronto, envia a mim. Ele me pegou uma vassoura, então me ajuda a limpar o templo. Quando eu me dei por mim, eu estava de joelhos, esfregando o banheiro e com a cara enfiada na privada, assim, meu nariz à altura da privada. Eu falei: o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Né? E o Espírito Santo de Deus falou: estou te ensinando a ser servo, a servir. Tudo bem, meu braço voltou, novamente eu recuperei os movimentos do meu braço, e aí eu voltei para a televisão, mas não tinha mais lugar lá dentro. Eu não conseguiria calar meus lábios, eu não conseguiria me impedir de falar, declarar o amor de Jesus, sabendo que minha voz subia até o satélite, de lá pulverizaria a face da terra, e isso ia causar uma tremenda encrenca. Eu ia me dispor com aqueles que eu amava. Então eu cheguei para o Silvio Santos e disse: estou demitido. Eu falei: por quê? Eu disse: vou viver lá no céu, vou morar com Jesus, lá não pago água, aluguel, imposto, nem conta de luz. Fui. E ele falou: você está louco, completamente louco, Arlindo. Eu disse: o tempo vai provar quem é que é o louco ou não. Resultado, passado 22 anos, hoje aquele estúdio da Vila Guilherme, hoje é a Igreja Bíblica da Paz. Aquele estúdio em que eu trabalhava, hoje é o gabinete do pastor Edson Rebustini. Você não vai ter condições de cuidar do seu filho, de educar a sua família. Eu falei: eu preciso ir para o deserto da minha vida. Eu preciso estar num lugar onde ninguém pode me ajudar para saber exatamente a sua ação, quando Deus age. Porque se eu conseguir sair dessa, queimando todas as pontes como eu vou fazer, então é só Deus. Então Deus existe.
Deus é tremendo. Ele não é apenas palavra, Ele é vida. Essa palavra vai ganhar vida na minha vida, ou então eu estou lascado. Ou essa palavra se cumpre, ou as promessas de Deus se cumprem na minha vida. Eu julguei uma carreira toda fora, meu Deus do céu. Vai ser uma vergonha. Mas aqui está escrito: nunca vi um justo ser envergonhado. Tchau, Silvio. Obrigado. Hoje, a família toda do Silvio Santos é convertida. E ele me convidou para ir, chamou. Você disse que o templo seria o melhor juízo, ok? Eu disse, ok. Então presta atenção. Chegou diante dos 3.000 funcionários, a águia de prata voando, com um helicóptero lá, é um helicóptero filmando tudo aquilo lá, a mídia toda do Brasil atenta. Na festa dos 25 anos, Silvio Santos chega para mim e falou: hoje nós estamos comemorando 25 anos do Sistema Brasileiro de Televisão. Temos aqui algumas pessoas que me ajudaram a edificar essa casa, construir a segunda maior rede de televisão. E gostaria de dizer para vocês que eu sempre chamei um padre, um rabino, para vir abençoar a minha empresa. Mas agora, nos próximos 25 anos, eu vou estar lá no céu. Olhou para mim e deu uma piscadinha. Falou ir para o céu, ele sabe que é só Jesus, apesar de ser judeu, né? E eu gostaria de convidar, não mais um padre, um rabino, mas aquela que vai ser a dona do grupo Silvio Santos, aquela que vai ser a presidenta do grupo do SBT. Estou convidando minha filha, pastora Rebeca Bravanel, por favor, venha à frente. Ela foi pegando o microfone dizendo: quero consagrar todo o Sistema Brasileiro de Televisão e as 50 empresas do meu pai ao Senhor Jesus. Amém? Amém. Pronto. Eu não precisava mais nada. Comecei a chorar, abracei minha esposa, que era produtora de televisão, e nós fomos embora. Estava cumprida aquela promessa e o tempo mostrou quem era louco ou não. E então eu cheguei e falei para o meu pastor: eu vou sair a semear. Não é verdade? Eu fui sair a semear porque eu tinha consciência de que eu tinha muito talento. Todos nós temos talento. O dom é diferente. É uma capacidade recebida por Deus para operar sinais e maravilhas. Andréas, Pavarotti, Maria Callas têm talento. Agora, quando aquela irmãzinha ora e cai todo mundo endemoniado, isso é dom de Deus. Quando uma criança levanta a mão e ora e repreende e os demônios se afastam, isso é dom de Deus. Eu haveria de experimentar esses dons ao longo dessa caminhada com Jesus durante 22 anos. E eu saí a semear, porque aquele que está ligado a mim, diz o Senhor, dá muitos frutos. Ele disse: eu sou a videira verdadeira. Quem é que dá fruto se está ligado? A videira é uva. O fruto da videira é o quê? Uva. Se você está ligado à igreja, está ligado ao Senhor Jesus, que fruto você pode dar? Almas, vidas para o Senhor Jesus. Você pode dar serviços. Você pode dar os seus bens e riquezas. Você pode dar a sua vida. Porque aquele que quiser conservá-la vai perder, mas aquele que perder vai ganhar. E eu me coloquei por inteiro, eu saí a semear. Semear o que? A paz. Uma paz que o mundo não conhece. Uma paz que o mundo, o próprio Senhor Jesus disse: eu vos deixo a minha paz, não vou lá dou como o mundo dá. Saímos Europa, Itália, Amsterdã, as mulheres vestidas de negro, muçulmanas, totalmente anuladas, a mais perfeita e linda criação do homem. Não sei se você gosta de Ferrari, não sei se você gosta de joias, não sei se você gosta de obras de arte, mas a maior obra de arte que eu vejo, que eu conheci nesses 55 anos, são as mulheres. Gordas, baixas, assim, vesgas, isso não importa, elas são perfeitas, elas são a coluna da igreja. Eu arrisco até dizer que se não fossem as mulheres, a igreja acabaria. Oh, meu Deus, me perdoe. Mas é verdade, sempre foram. A capacidade de trabalho é tremenda, a força que elas têm é tremenda. Quem disse que mulher é o sexo frágil? Foi a própria mulher, a gente tem que carregar as coisas para ela. Descobri isso agora. Elas que inventaram essa lorota. Sexo frágil. Eu hoje moro nos Estados Unidos e quando eu cheguei lá, eu fui esperando o visto para o Canadá, eu fui ajudar a minha esposa, trabalhando limpeza de casa. Meu Deus, na terceira casa eu já estava com um pouco de medo de língua. E a velhinha lá só no escovão, só lá, glória a Deus, e com
radinho dela de louvor, fazendo um espetáculo. O fato é que agora eu vejo a maldade humana. Agora eu vejo que esses que multiplicam que nem rato, que declaram o Alcorão, o Islã, anulam totalmente as mulheres, proíbem as mulheres. Estendi a mão para uma descer, ela falou, sorry. Desviou. Levantei para ela sentar como embaixador de Cristo que nós somos, temos que ser gentis. Elas são frágeis, não fracas, frágeis. Se elas verem uma cena violenta, elas choram. Se você esquecer de dar um beijo nelas no dia de namorado, elas ficam magoadas, elas ficam ressentidas. Oh, meu Deus do céu, que trabalho que dá. Mas é da natureza delas. E o fato é que eu estou vendo, eu vejo isso no comportamento, o islamismo proclamando, as crianças sendo inculcadas desde pequeno, e a paz que eles estão pregando, bem, a paz que eles estão pregando está escrito aqui, ó, a Europa é um câncer, o Islã é a resposta, mas olha a cara deles, exterminem todos que discordem do Islã. Que isso? Que paz é essa? Essa paz que eles pregam no Alcorão? Não, não é não. Essa paz que leva eles a... Essa é uma missionária que está sendo enterrada viva. E logo em seguida vai ser apedrejada até a morte. Por quê? Porque ela resolveu anunciar as boas novas de paz. Olha esse missionário sendo assassinado em praça pública. Um tiro na cabeça. Isso é paz? E os ascetas, que acreditam no seu derramamento de sangue como expiação do seu pecado. Eles não conhecem a palavra de Deus que diz: Deus não se agrada de sacrifício. O que Deus quer é obediência. Eles nunca entenderam isso. Que Jesus na cruz do Calvário derramou o seu sangue para que ninguém mais tivesse que derramar. Então eu cheguei e disse: quem vai? Ninguém quis ir. Então eu peguei e constituí uma tenda chamada Tenda da Esperança, um circo que durante o dia se transformaria numa central de atendimento médico odontológico, onde cristãos, profissionais da área de saúde demonstrariam de forma bem concreta, bem palpável o amor de Deus. E durante a noite sairiam as unidades móveis médicas odontológicas e aí nós pregaríamos a palavra de Deus. De uma forma toda especial, nós fomos viajando o Brasil inteiro, de norte a nordeste, até um dia em que ganhamos um barco de presente e constituímos o Barco Hospital Luz do Tietê. Aonde estavam os profissionais de saúde? Eu não encontrei. Mas o meu filho, que tentou entrar para a faculdade, e passou, mas era uma faculdade particular. Então eu falei: você vai fazer de novo um cursinho, quer dizer, vai fazer agora um cursinho, e eu vou orar com você. E Deus vai abrir a porta. E ele passou um ano em que ele estudava e eu orava. Ele orava também. Mas no final do ano ele passou em todas as faculdades públicas e federais que ele fez o vestibular e pôde escolher entre Unicamp, e estava lá, ele foi levado lá para dentro. E de repente eu me vejo sozinho, comandando um barco hospital. Ninguém queria. Quem é que vai fechar um consultório cobrando a R$100 a consulta? Se tiverem 20 pacientes por dia, são R$2.000 por dia. Quem é que vai fechar um consultório para vir servir de graça como voluntário? Fechar o consultório por 2 ou 3 dias, no mínimo, porque tem um dia de viagem, um dia de volta. Quem que vai fazer isso? Então eu precisava de alguém que desse o trâmite inicial. Liguei para o Diego, meu filho, aquele garoto Ju que cresceu comigo, já batizado, já crente no Senhor Jesus, já servo do Altíssimo, fiel dizimista. De repente liguei para ele e falei: filho, eu preciso da sua ajuda aqui no Barco Hospital. Mas pai, eu estou no 2º ano de odontologia. Eu falei: se você que está no 2º ano não sabe arrancar dente, quanto mais eu. Você quer que eu vá aí? Você e seus amigos, escolhe entre eles aqueles mais talentosos e traga aqui. Mas se acontecer alguma coisa, eu falei: eu contrato um dentista da cidade, ele vem aqui segurar a onda dos problemas que acontecerem. Pai, mas isso é loucura, mas o evangelho é loucura. E eles foram e encostaram essa turma toda bonita que vocês viram ali. Ungi a todos eles, abençoei a todos eles e nunca aconteceu o menor problema. Hoje são todos eles excelentes pesquisadores. Diego especialmente viajou comigo por todo o mundo, no Oriente, servindo ao Senhor, levando junto consigo os seus amigos, e agora irmãos que viram o amor de Deus de forma bem concreta, de forma bem palpável. Sal e luz por todos aqueles lugares.
E o Senhor mostrou as promessas de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Quando ele formou na faculdade, eu falei, filho, agora percorremos o Brasil inteiro, chegou a hora de ir para onde o amor de Deus esfriou, para os países de primeiro mundo, é ali que a coisa pega. Você falar de Jesus num país que precisa, num país carente, é fácil, todo mundo quer Jesus, mas num país onde o governo cobre todas as despesas, num país onde as pessoas estão, filho, aí é que está o desafio, e agora é mestrado e PhD em evangelismo. Eu falei, o que o senhor quer que eu faça? Pega a sua maleta, só ferrinhos e vem comigo. E nós fomos e começamos a percorrer. Enquanto eu fazia sorrir, meu filho lá atrás no gabinete do pastor mantinha um sorriso. Pessoas imigrantes nesses países que estão ali, muitos nem estão legalizados, sem condições de pagar consulta, sem condições de nada, né? Eu dizia, você está com problema? Muitas pessoas riam botando a mão na boca. Isso é terrível para um palhaço, principalmente um palhaço de Deus. Eu chamava depois e dizia, olha, quem está com problema na sua perereca, aquela dentadura, não pode dizer glória a Deus, senão ela solta. Vai procurar meu filho lá fora. E ele foi atendendo de graça, nunca cobramos nada, só pedimos sempre que repusesse o material. Ah, meu Deus, que alívio, as pessoas levantavam daquela cadeira dizendo assim, ai, pastor, seu filho fez mágica na minha boca. Para vocês terem ideia da bênção que é, eu estava em Amsterdã, saindo da igreja, levei um tombo que arrebentei, bati com a boca, quebrei todos os dentes da parte superior. E meu filho, na hora, junto com a doutora Tatiana de Oliveira, me pegaram, os irmãos da igreja correram comigo para dentro do gabinete do pastor, armaram o consultório, porque hoje ele tem um equipamento high-tech, ganhou bolsa de estudos para North Carolina Dental School, passou em primeiro lugar na prova, junto com todos os americanos, e ali ele me jogou em cima da mesa do pastor, tirou as coisas, botou ali, em questão, até as 3 horas da manhã, ele costurou tudo. Vocês estão vendo alguma coisa? Não. Por quê? Ele é um esteta bucal. Porque as suas mãos são ungidas. Porque ele é servo, ele está aqui para servir. Convido o doutor Diego Ângelo Barreto, que venha trazer uma palavra a vocês. Salve, irmãos da igreja, com a paz do Senhor, amém? Queria mostrar para vocês um pouquinho do ministério. Depois que me formei, eu fiquei em muita dúvida daquilo que eu ia fazer, como eu ia servir a Deus com os meus talentos, mas aprendi com meu pai desde pequeno a ser palhaço, e também naquele momento estava recebendo meu diploma, mas também um talento de poder devolver o sorriso para as pessoas através das minhas mãos. E como missionário, uma grande vantagem é que em muitos lugares do mundo, missionários não entram, mas um profissional na área de saúde, um médico, um dentista, um enfermeiro, é sempre muito bem-vindo, porque uma profissão dessa é necessária em qualquer lugar do mundo. Graças a Deus, com essa profissão, eu já fui para lugares onde muitos missionários não foram, onde pastores foram barrados, mas o dentista pôde entrar. O que eles não sabiam é que o dentista era um missionário, e ali foi pregada a palavra de Deus. Hoje eu ministro um sermão chamado Dente à Alma, onde eu fui aprendendo isso desde a minha faculdade, estudando odontologia, estudando também a palavra de Deus, aonde eu prego para as pessoas ao mesmo tempo em que eu ministro uma palestra de saúde bucal. As pessoas falam, mas como assim? O que tem a ver a odontologia com a cárie, por exemplo? O nosso dente, a nossa alma, ele é semelhante porque quando você tem um problema no seu dente e quando você tem um problema na sua alma, mas você não trata, todo o seu corpo sofre, dá dor de cabeça, você não sabe o que você vai fazer, você fica incomodado, corre para um lado, corre para o outro, não dá, não adianta. Na boca da gente nós temos um monte de bichinhos, bactérias que comem o seu dente e causam aquele buraco ali, a cárie. Mas também no mundo que nós vivemos, nós temos o pecado, o grande inimigo da nossa alma. Os dois você não pode ver, nem a bactéria, nem o pecado. Mas quando você deixa eles entrarem na sua vida, quando você deixa a cárie atacar em cima do seu dente, todo o seu corpo pode sofrer. Para isso é necessário que você procure a solução. Para o seu dente, você pode procurar um dentista que é capaz de fazer uma restauração. Por exemplo, um dente desse aqui, tirar toda aquela cárie e restaurar o seu dente e deixar ele novinho em folha. Agora, para a sua alma, existe um doutor chamado Emmanuel, Jesus, Deus conosco, que é o único capaz de perdoar todos os nossos pecados. Se você se arrepender e procurar Ele é capaz de perdoar. Ele é capaz de pegar, por exemplo, assim como o dentista pega um dentinho quebrado como esse aqui, Ele é capaz de poder restaurar a sua vida. Hoje, com o avanço da odontologia, você consegue pegar em meia hora, 40 minutos, restaurar um dentinho desse aqui quebrado com resina, sem muitas vezes nem precisar de dar anestesia, e deixar novinho em folha, restaurar o sorriso da pessoa. Às vezes uma família destruída, às vezes uma pessoa que acha que não
Sabe, eu falo assim, não, eu não tenho jeito, eu tenho que morrer para o inferno. Não, Deus é o Deus do impossível. Se você procurar Ele, Ele pode restaurar a sua vida. Um dentinho desse aqui, a gente faz ele novinho, rapidinho. Agora, a cara da vovó aqui, só Jesus. Esse aqui, só Ele para consertar. Mas enfim, e as pessoas falam, doutor, o que é que tem a ver, como assim? O que acontece com o nosso dente? Qual a importância de você dedicar os seus talentos? Nós fomos para Ingoré, Guiné-Bissau, um país lá na África que é um país muçulmano. Ali, missionários muitas vezes não entram, mas dentistas e enfermeiros foram até aquele local, começaram a plantar uma escola naquele país. Hoje essa escola virou uma escola de referência dentro daquela região de Ingoré. Já é uma escola evangélica e hoje a Guiné-Bissau, isso há muito tempo atrás, hoje a Guiné-Bissau, ela já apresenta aproximadamente 100 igrejas evangélicas de diferentes denominações e esse país vem se convertendo na África. Por quê? Eu costumo dizer para as pessoas, o fio dental é muito famoso, mais famoso às vezes até que Jesus, e ele é muito importante. Às vezes as pessoas não têm noção da importância. Todas as pessoas às vezes até falam, eu conheço Jesus, eu conheço o fio dental, mas nem todos usam, nem todos põem em prática, nem todos sabem a importância de que é você conhecer e você ter ele contigo. Lá na África nós ministramos a palavra de Deus, pregamos para aquelas pessoas, atendemos todas aquelas crianças, muitas vidas foram salvas, demos treinamentos missionários e foi uma bênção o trabalho realizado lá. As pessoas às vezes falam assim, doutor, eu escovo meu dente, escovo, mas meu dente está caindo, está ficando mole, o que está acontecendo? Nosso dente, a nossa alma é semelhante também. Por quê? Quando você tem um problema no seu dente, você não faz a prevenção. O que é prevenção? É você evitar que alguma coisa venha acontecer. O sofrimento sempre vai ser maior, cada vez vai ficar mais caro para você tratar. As pessoas às vezes escovam o dente, mas nunca aprenderam a como escovar, e o que acontece é que começa a juntar uma sujeira em volta do dente, chamada tártaro. O tártaro começa a crescer com o tempo para dentro da gengiva, começa a reabsorver aquele osso que segura o dente, e ali o seu dente começa a ficar mole. Se você não procurar o tratamento, se você não procurar remover o tártaro, o que vai acontecer é que muitas vezes a pessoa pode até começar a tirar o dente com a mão, de tão mole que os nossos dentes ficam. Agora, é necessário que você aprenda como cuidar, é necessário que você procure o cuidado com um profissional específico na área. Ele pode chegar e hoje, até mesmo sem aqueles ferrinhos, com um aparelho chamado ultrassom, em 10, 15 minutinhos, fazer uma excelente limpeza e remover todo esse tártaro. Se você procurar o seu pastor, se você tiver com a sua vida manchada, se você vê que tem alguma coisa que está acabando com você, procura o seu pastor, peça conselho para ele, ora com ele. Ele é capacitado na palavra de Deus para poder ajudar você a restaurar a sua vida. Ele conhece muito bem Deus, ele conhece muito bem a palavra dele e ele sabe como te ajudar. Se você muitas vezes não faz a prevenção na sua boca, abre o olho, no futuro você pode ter um grande problema. Assim também como é necessário você começar a prevenir a sua alma, começa a orar, começa a praticar a palavra de Deus. Escova de dente e Bíblia são muito semelhantes, todo mundo tem e quase ninguém usa direito. É necessário que você aprenda a escovar o seu dente, é necessário que você estude a palavra de Deus, é necessário que você ore, é necessário que você pratique a sua fé, porque a fé sem obras, ela é morta em si mesma. Sim, vem cá, doutor. Seguinte, vocês querem ver Jesus? Quem quer ver Jesus? Levanta a sua mão. Olha aqui, ó, o Pai e o Filho, unidos pelo poder que há no Espírito Santo. Filho, enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, cante. Tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser meu.